Então, vamos lá. Quando eu entro na faculdade, lá por volta de entre 65 e 66, eu me aproximo de uma cisão que teve no PCB, que começou aqui no Rio, depois se espalhou e virou uma organização nacional, e aqui chamava DIGB, que era uma dissidência juvenil do PCB na Guanabara. Depois surgiu em Niterói, surgiu em São Paulo, surgiu na Bahia, surgiu no Rio Grande do Sul e mais tarde se transformou em MR8. E eu militei nessa organização antes, durante e depois da luta armada, que foi de 1969, depois do Ato Nacional, número 5, até 1972. Né? Aliás, depois eu acabei entrando no PCB em 74, porque aí, com o fim da luta armada, eu não via tanta diferença da linha política do MR8 do PCB. Ambos estavam dentro de uma frente progressista de esquerda, numa frente ampla dentro do MDB, da luta contra a ditadura, né? E eu achei que a diferença era pequena, mas tinha um fator fundamental que me empurrava para o PCB. É que eu era bancário há 10 anos e não atuava no movimento sindical. E o PCB tem uma história no Sindicato de Bancários do Rio de Janeiro monumental, desde a sua fundação. Para vocês terem uma ideia, dos caçados na primeira lista do Ato Nacional número 1, no dia, alguns dias depois do golpe, tem 3 bancários do Rio de Janeiro. Né? Então, muito peso, ainda tinha muito peso em 74, porque corretamente o partido ficou no ambiente sindical, apesar das intervenções, e eu entrei e acabei virando presidente do Sindicato de Bancários um pouco mais tarde, numa chapa sustentada e apoiada pelo PCB. Né? Mas voltando aqui ao calque, né? A nossa luta contra uma direita feroz que tinha lá, organizada, né? De gente a favor da ditadura, filhos de militares, filhos de grandes burgueses, disputavam conosco as eleições, nós ganhávamos sempre. Nós tínhamos lá uma política, nós que eu estou falando, era os revolucionários que não podiam se identificar de qual organização eram, né, porque éramos todos clandestinos, mas nos identificávamos nas lutas, nas passeatas e no trabalho de base lá. Nós éramos assim um comando informal da mobilização dos estudantes para ir às manifestações. Né? Então tínhamos eu, que era do MR8, né, com alguns simpatizantes, tinha um companheiro do PCB, que tinha pouca atuação, mas ele tinha também seus simpatizantes, e aparentemente quem tinha mais peso era o PCBR, né, que tinha 2 camaradas muito ativas, muito importantes, que construíram comigo um comando informal, né, que era a Dalva e a Abigail Paranhos. Essa morreu cedo, morreu de razões de saúde naturais. Né? Então, a nossa principal luta naquela época era a luta política, era uma luta contra a ditadura militar, isso é que era decisivo. Né? Na questão específica das lutas específicas da faculdade, nós não tínhamos muita bandeira de luta para a faculdade. A bandeira específica para o estudantado não era para nós, era para o Brasil todo. Era uma luta contra o chamado acordo MEC-USAID, que a ditadura queria implantar um acordo com os Estados Unidos, com a USAID, para as universidades aqui no Brasil. Né? Então, camaradas, a passeata do 100 mil, né? A passeata do 100 mil foi produto de uma acumulação de forças que começou desde 1965, com pequenas passeatas que foram crescendo, e, sobretudo, era um movimento estudantil universitário. Tinha pouco peso, a meu ver, eu não conhecia, mas não percebia o movimento secundarista naquele momento. Né? Então, sobre a passeata dos 100 mil, que foi um episódio importante da história da luta contra a ditadura, eu tenho alguns reparos e algumas críticas e algumas preocupações. Eu queria expor aqui. Primeiro é o seguinte, o movimento estudantil não conversava com o movimento sindical e com o movimento de luta por moradia. Era o movimento estudantil só,
que hegemonizava essas manifestações. E olha que, naquele momento, o movimento sindical fez uma experiência de tentar começar um movimento com força, né? Eles criaram o MIA, que era o Movimento Intersindical Anti-Arroz. Teve greves importantes em Osasco e em Betim. E, no entanto, vocês pegam os filmes e fotografias da passeata dos 100 mil, era só classe média. Não tinha uma faixa de um sindicato. Era a classe média, a classe artística quase toda, grandes artistas importantes, a intelectualidade e tal. Era uma manifestação da pequena burguesia, que eu não estou tirando mérito, mas é lamentável que ela não tenha tido uma ligação, esse movimento, com a classe operária, com os trabalhadores, que são decisivos em qualquer luta que se faz no campo do capitalismo, né? E eu acho que houve um erro também quando o governo pediu um diálogo, quando a passeata bateu no teto em 100 mil, para evitar que ela subisse para 200 mil e se espalhasse pelo Brasil todo. Eles fizeram uma demagogia pública, convocaram, as forças políticas criaram uma comissão para ir conversar com o governo, tiveram várias conversas, nada rendia. Eles cozinharam a comissão, né, nos passaram a perna, e no dia 13 de dezembro de 1968 editaram o Ato Institucional número 5, que fechou tudo, na cultura, na democracia, fechou partido, uma coisa impressionante, o mais radical dos atos da ditadura burguesa sob a forma militar. 13 de dezembro. Por que essa data? Porque era nessa data que acabavam as aulas, né? Ia começar as férias. Então, o Brasil ia viver o período do Natal, do Ano Novo, do Carnaval. Movimento estudantil só no ano que vem, que seria 1969. Tanto foi assim esse golpe, que no dia 26 de fevereiro de 1969, como as aulas iam começar 10 dias depois, eles decretaram o decreto 477, que proibia a manifestação de estudantes, manifestação em faculdade, fechava centro acadêmico, diretório acadêmico. Por que 26 de fevereiro? Porque 10 dias depois ia começar e tinha o risco para eles do movimento estudantil voltar a fervilhar e começar a mobilizar. Então, acho que foi isso que aconteceu. O ano de 68 foi um ano importante, né, que o Joani Ventura diz que é o ano que não terminou, de certa forma não terminou, ou terminou mal, a meu ver. Né? Mas eu queria contar aqui, em primeira mão, um episódio de que eu participei no dia seguinte do Ato Institucional número 5. Então, eu disse aqui que o Ato Institucional número 5 foi no dia 13 de dezembro de 1968, uma sexta-feira. Pois bem, no dia 14 de dezembro de 68, no dia seguinte ao Ato Institucional, né, que era um sábado, de manhã, eu e uns outros camaradas do MR8 paramos um carro na porta da Faculdade de Direito, que era na Rua do Catete, né, e expropriamos, né, a máquina de datilografia e, sobretudo, um mimeógrafo razoável que o centro acadêmico tinha, né? E esse equipamento foi o primeiro equipamento de uma gráfica que o MR8, né, veio a criar mais tarde, que, de certa forma, eu era um dos responsáveis.